Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos de Direito Civil. Nós estamos na parte especial do Código Civil, estudando o contrato de compra e venda. Nós vamos ver agora algumas cláusulas especiais, algumas situações especiais que podem acontecer dentro da compra e venda, tá? Em que consistem, então, essas cláusulas especiais, também chamadas de pactos acessórios, tá? Elas são elementos acidentais, tá? São situações que vão, não chega a ser atravessar a compra e venda, mas que vão determinar um outro rumo, que vão trazer algumas características especiais para esse contrato de compra e venda, tá? Elas não afetam esses elementos acidentais, né? Que formam essas cláusulas especiais, eles não vão afetar a existência ou a validade do contrato de compra e venda, muito pelo contrário, vai estar tudo certinho. O negócio aqui vai ser a afetação do campo da eficácia. O contrato não vai ter o efeito imediato, ou o efeito ao final vai ser diferente do que o geral, do que o que aconteceria com a maioria dos contratos de compra e venda, tá? Então, ele vai fazer o quê? Vai subordinar esse contrato a eventos futuros e incertos, tá? A primeira cláusula desse tipo, primeira cláusula especial é a retrovenda, que também é chamada de cláusula de direito de retrato ou então de pactum de retrovendo. Os autores mais tradicionais gostam do nome em latim, tá? Essa cláusula de retrovenda é um pacto acessório adjeto à compra e venda, por meio do qual o vendedor resguarda para si a prerrogativa de resolver o negócio, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas feitas pelo comprador. A história aqui é a seguinte: o nosso vendedor entrega o bem, mas coloca essa cláusula de que ele quer comprar de novo o bem que ele vendeu. Sim, parece bastante confuso, né? Nós precisaríamos aí de uns desenhinhos, mas a ideia é essa: comprar de volta aquilo que já vendeu, tá? O primeiro elemento, que é bastante óbvio, né, que é autoexplicativo, é o interesse do vendedor, tá? O interesse do vendedor aqui, que é o quê? Decorrente da sua vontade. O vendedor é que vai determinar se ele tem interesse de comprar de volta, quando ele tem interesse de comprar de volta. O segundo elemento, e que é bastante importante, volto a dizer, essas questões relativas a preço, né? A tudo que envolve dinheiro dá problema. Então, o legislador sempre traz as regras com relação a isso, tá? Segundo elemento, então, da retrovenda é o valor adequado, né? É o preço da coisa. Por quê? Porque não daria para o nosso vendedor comprar de volta o bem pelo mesmo valor que ele vendeu, né? Então, o que é que o legislador determina? O justo preço, tá? E o que esse justo preço vai entender? Vai corresponder aos gastos que o comprador teve para adquirir esse bem, né? Todas as despesas envolvidas, tudo que ele investiu, as benfeitorias que ele fez nesse bem, tudo isso vai ser incluído no preço em que o vendedor vai ter que pagar para comprar de volta o bem, tá? A retrovenda não é uma nova alienação, tá? Ela não vai ser considerada como um novo contrato. Ela é considerada como desfazimento do contrato original, tá? Ela é considerada como uma... por isso retrovenda, né? Tá voltando atrás, tá desfazendo aquilo que tinha sido feito, tá? Então, na verdade, ela vai ser o quê? Uma condição resolutiva. O contrato vai se resolver através da retrovenda, tá? Ela somente é prevista para bens imóveis. Se for bem móvel, não pode utilizar a retrovenda, tá?
Porque é uma questão compreensível, porque se for um bem móvel, é muito fácil a entrega, a compra, a venda. Por quê? Porque isso ocorre com a tradição. A simples entrega do bem já perfaz o contrato. Agora, quando a gente fala de imóvel, tem todos os custos, toda a transferência, todos os problemas envolvidos com isso, tá? Por isso, a retrovenda se destina aos bens imóveis, nas situações em que isso pode ser mais complicado, tá? Como uma cláusula acessória, né? A nulidade do pacto retrovendo, se por acaso der alguma coisa errada nesse pacto, nessa cláusula da retrovenda, o contrato principal de compra e venda não fica afetado, tá? A retrovenda vai ser considerada nula, mas o contrato principal continua valendo, certo? O prazo para exercer a retrovenda, né, não pode ficar indefinido. O comprador não pode ficar o resto da vida achando que o vendedor vai querer comprar de volta a coisa. Então, já se estabelece o prazo. O prazo para que isso aconteça é de 3 anos, tá? Um detalhe que o legislador estabeleceu esse prazo como prazo máximo, tá? E as partes não podem convencionar um prazo maior. As partes vão poder convencionar um prazo menor, tá? Um prazo mais estreito com relação a isso. Então, o que acontece? O vendedor tem até 3 anos para informar se ele deseja comprar de volta o bem, tá? E esse prazo é um prazo decadencial. Próxima cláusula que a gente vai ter, pacto acessório ou cláusula acessória, é a promessa de compra e venda, tá? Promessa de compra e venda, ele acaba ele é tratado na legislação, ele é tratado pela doutrina como sendo um pacto acessório, mas na verdade ele é um contrato preliminar, tá? Ele é um contrato que visa estabelecer um outro contrato, tá? Ele é um contrato que tem como objeto a realização de um contrato futuro, tá? Por isso que ele é uma promessa de compra e venda. Neste caso, por meio da promessa de compra e venda, o vendedor continua titular do domínio, ele continua sendo o proprietário. E somente depois da quitação total, tá? Quitação integral do preço, é que vai transferir o bem para o comprador, tá? Então, uma garantia enorme para o alienante. Essa promessa de compra e venda acontece bastante quando se fala daquela imóvel comprado na planta, né? Porque no momento dessa compra e venda do imóvel na planta, esse imóvel não existe. Se ele não existe, não pode ser uma compra e venda. Então, eles fazem o quê? A promessa de compra e venda. Para quando o imóvel estiver pronto, realizar a compra e venda total. Isso vai dar uma garantia muito grande para o alienante, porque até que o imóvel esteja pronto, o comprador já vai pagando as parcelas, já vai se organizando nesse sentido, tá? A compra e venda não era, a promessa de compra e venda, ela não tinha uma determinação específica no código, antes do código de 2002, tá? E ela passou a vir regularizada a partir dos artigos 1417 e 1418 do Código Civil. Como nós vamos caracterizar, então, essa promessa de compra e venda? Ela é uma verdadeira promessa bilateral sui generis. O que significa esse sui generis? É determinado, né? É uma coisa ampla, tá? À medida do que gera eficácia real e comporta execução específica, tá? O que significa essa eficácia real? Ela gera um direito real de garantia. Significa que o promitente comprador vai ter vantagens por causa disso, né? Ele não pode desfazer o contrato depois.
Ele já tem essa questão. E o próprio legislador trouxe a execução específica, que é a adjudicação compulsória, para dar essa proteção também ao comprador, tá? Ao celebrar as partes envolvidas, então nós temos o promitente vendedor ou compromissário vendedor e promitente comprador ou compromissário comprador, tá? Assume a obrigação de quê? De fazer um contrato definitivo no momento oportuno, tá? Mediante a outorga de venda do imóvel compromissado após o adimplemento de todas as obrigações financeiras assumidas, tá? Então, esse é um contrato prévio para garantir um contrato futuro que vai acontecer no momento determinado. Qual momento esse? Quando o bem estiver disponível, totalmente disponível, como o exemplo que eu dei no contrato do imóvel na planta, e quando houver o adimplemento de toda a obrigação. Esse contrato pode ter como forma pública ou particular, tanto faz, né? Isso significa o quê? Que pode fazer um contrato em casa, no computador, né? Não tem problema. Mas, para que ele surta todos os efeitos, para que ele possa gerar as garantias esperadas, tem que haver a escritura pública, tem que registrar esse contrato, tá? Para fazer a constituição desses direitos reais. A natureza jurídica do direito do promitente comprador é uma categoria própria, tá? Eu não posso colocar ela em qualquer outra categoria dos direitos reais, porque é uma situação muito específica. Então, nesse caso, a doutrina entende que a natureza jurídica é de direito real à aquisição de coisa, tá? Ele não tem um direito real relativo à coisa, ele tem um direito real de adquirir aquela coisa no momento específico, tá? E como é que funciona, então, a adjudicação compulsória? Ou seja, se algum problema der na execução do contrato, se der alguma situação na execução desse contrato, a adjudicação compulsória é o mecanismo que o comprador tem para que efetivar esse pré-contrato, para efetivar esse contrato preliminar, tá? Então, a promessa de compra e venda é irretratável e ela gera eficácia real quando não tiver pactuada nenhuma cláusula de arrependimento, tá? Desde que esse contrato tenha sido registrado no cartório de registro de imóveis. E se tratando de imóvel loteado, a legislação proíbe o arrependimento de qualquer forma, tá? Quando estão aqueles loteamentos, que eles estão vendendo os lotes e tudo mais, nesse caso, ainda que o contrato tenha uma cláusula, a legislação específica, nesse caso, proíbe que haja arrependimento. Então, se não tem arrependimento, ele gera eficácia real e me permite fazer a adjudicação compulsória, tá? A outorga da escritura definitiva, como o ato devido, né? A escritura definitiva lá na frente. Então, eu faço essa promessa de compra e venda, visando que a própria compra e venda do imóvel no momento oportuno. E se isso não acontecer, né? E se isso não acontecer? Então, o que acontece? Depois que as parcelas forem todas pagas, que todas as obrigações envolvidas forem adimplidas, o promissário vendedor tem como um ato devido, ele tem como a sua obrigação transferir o bem, né? Fazer a outorga da escritura, fazer a transferência definitiva desse bem, tá? Para que tenha validade esse negócio jurídico, todos os pressupostos gerais relativos aos negócios jurídicos têm que estar aqui. Então, por exemplo, como se trata de bens imóveis, nós precisamos da outorga uxória. O cônjuge tem que autorizar, tem que participar do negócio, né? E todas as outras questões relativas à legitimidade,
não tem nenhum impedimento e tudo mais, tá? Esses aspectos vão ser considerados quando fizer o contrato preliminar e não quando da escritura definitiva. Então, ao fazer o contrato preliminar, se tudo estiver certo, o vendedor não vai poder se opor a entregar a escritura definitiva utilizando alguma desses pressupostos gerais de validade para se opor a isso, tá? E aí, o que acontece? O meu vendedor preparou o imóvel. O comprador já pagou todas as parcelas. Isso significa o quê? Que a promessa, o compromisso de compra e venda futuro foi fechado. E uma vez que ele fechou, para se perfazer, tem que ter a própria compra e venda, que vai gerar a transferência do bem. Se isso não acontecer, né? Se isso não acontecer, como nós vimos ali, o vendedor tem a obrigação de transferir o bem. Mas se isso não acontecer, a gente vai para a adjudicação compulsória. O comprador vai poder ir lá e forçar o vendedor a entregar o bem, tá? Isso vai acontecer quando? Se a promessa de compra e venda estiver devidamente registrada. Então, o compromissário comprador vai poder utilizar a legislação especial para isso e entrar com uma ação de adjudicação compulsória. Essa ação vai correr pelo rito sumário e a sentença, o juiz vai determinar que o imóvel, objeto desse compromisso de compra e venda, seja transferido, seja outorgada a escritura definitiva para o promitente comprador, tá? Vocês vão ver disposições com relação a isso no artigo 275 do Código de Processo Civil vigente, tá? Então, essa adjudicação é uma demanda de procedimento célere, porque já está tudo documentado, já está tudo organizado, tá? Leva em conta o fato de que a promessa de compra e venda já gerou um direito real, ela já tem uma garantia e uma vez seja direito real, ela é oponível erga omnes. Isso é importante porque os contratos, de modo geral, eles só geram efeitos entre as partes. Mas quando eu estou falando de uma promessa de compra e venda e essa promessa de compra e venda foi registrada, ela passa a gerar um direito real e como direito real, ela é oponível erga omnes, contra todos. Todos têm que respeitar essa determinação, tá? E a lei se refere ao promitente comprador como titular de direito real e faz supor que esse direito à adjudicação pressupõe o registro anterior da promessa. Analisando diretamente as disposições, a gente percebe o quê? Que o promitente comprador somente poderia utilizar esses mecanismos jurídicos caso a promessa de compra e venda tenha sido registrada. Ocorre que a jurisprudência tem entendido de forma diferente, como a gente vê em algumas situações, tá? Então, as determinações, as decisões têm aceitado essa promessa de compra e venda, mesmo que ela não tenha sido registrada, mas se ela foi documentada, se ela foi feita por escrito, tá? Aí ela vai poder gerar os mesmos efeitos, mas isso não de acordo com a legislação propriamente dita, mas de acordo com a interpretação dos tribunais de forma geral, tá? Como é que fica, então, a execução específica do compromisso de venda que não foi registrado, tá? Uma vez não registrado, a gente conclui, então, que o direito real do promitente comprador não se constituiu, tá? Ele não vai ter direito real, mas ele tem outros direitos envolvidos. O 461 do Código de Processo Civil em vigor serve à tutela do adimplemento contratual, né? Ou seja, uma obrigação de fazer, de não fazer, fungível, infungível. Então, quer dizer, o promitente comprador
que não registrou essa promessa, ele tem outros mecanismos jurídicos para atingir o seu objetivo, qual seja obter o objeto que é o que está ali naquela promessa de compra e venda, tá? E aí nós temos a súmula 239 do STJ, que resolve essa questão e diz o quê? O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis, tá? Então, o que significa? Quando eu tenho um registro no cartório de imóveis, eu passo a ter um direito real que me permite a adjudicação compulsória. Caso eu não tenha esse registro, eu não vou ter esse direito real, mas se eu tiver essa promessa de compra e venda documentada, eu tenho a possibilidade de ainda assim pedir a adjudicação pela via judicial, ok? Nós ficamos por aqui com a compra e venda e eu espero que vocês aprofundem ainda mais os seus estudos. Até mais!